Olá, vamos para a resolução de mais uma questão da UDESC 2025-1, desta vez a questão número 6, que dizia o seguinte: duas esferas homogêneas A e B, de massas MA 5 kg, MB 10 kg, estão dispostas ao longo de uma reta, com uma distância de 2 metros entre seus centros de massa. Em determinado momento, uma terceira esfera C, de massa MC 1 kg, é colocado sobre a reta, exatamente no ponto médio entre as esferas A e B. Aí ele pergunta: a força gravitacional resultante sobre C, devido às esferas A e B, é... Deu aqui quanto que é o módulo e o sentido também está apontando para um lado, apontando para o outro, ou para A ou para B. Muito bem. Lembrando aqui que eu estou falando de força gravitacional. Então, força gravitacional é uma força sempre no sentido de atração, ok? Nunca de repulsão, sempre de atração. Então, fazer um desenho para ajudar, né, na resolução da nossa questão. Ele diz que sobre essa reta é colocado duas esferas, a esfera A e a esfera B. E, posteriormente, é colocado exatamente no ponto médio uma outra esfera, que é a esfera C. Se entre A e B o texto está falando que A e B a distância era de 2 metros e exatamente no ponto médio é colocada C, é óbvio que eu tenho 1 metro de um lado e 1 metro do outro. Quanto que é a massa de A? A massa de A ele me informou que é 5 kg, ok? A massa de B ele me informou também que é 10 kg. E a massa de C ele me informou que é 1 kg. Por que é tão importante a massa nesse caso? Força gravitacional, ela é devido à massa. Então, quanto maior a massa, maior a força. Daqui, eu já consigo saber que para onde que vai apontar a força aqui. Claro que eu tenho uma força atrativa nesse sentido, que é a força que B exerce em C, e do lado de cá eu tenho uma força atrativa de A em relação a C, de A em relação a C, e estou analisando só essa esfera aqui. E é claro que vai vencer para o lado de B. Então, provavelmente, ou é letra B ou letra C. Ok? Lembra? Força gravitacional é a força devido à massa. Quanto maior a massa, maior vai ser a força, né, que está sendo exercida. No sentido sempre de atração. Muito bem. Agora eu tenho que calcular a força resultante. Então, soma vetorial. As duas forças estão na mesma direção, só que sentidos opostos. Então, tem que fazer a subtração entre essas duas forças aqui. Bom, mas quanto é? Quanto que é a força? Como é que eu vou calcular a força? Então, está no formulário fornecido na UDESC mesmo, né, na hora da prova, no caderno de prova. Eu tenho aqui, ó, força gravitacional é Gzão, que é a constante universal gravitacional, que ele já me deu quanto é que é, uma constante. A massa, que vai multiplicar a massa 1, a massa 2, ou seja, duas massas envolvidas, e depois a distância entre elas. Muito bem, vamos lá. Então, força. Eu vou calcular primeiro essa força A em relação a C. Gzão, constante universal, M1, M2, que são as duas massas envolvidas nesse caso, para calcular essa força aqui, e a distância entre elas. Então, A e C, a força entre A e C é 6 vezes 10 na 7, desculpa, tá aqui, ó, 6,7 vezes 10 na menos 11, ok? A massa de uma delas pode ser a 5, vezes a outra massa, que é 1, dividido pela distância entre elas, que é 1 metro ao quadrado. Então, a força que A exerce em C vai ser 1 aqui, não interfere em nada, 1 ao quadrado dividido, vai dar 1, né? Dividido por 1 aqui, então não interfere em nada também. O que interessa é essa multiplicação aqui. Aquilo que eu sempre falo, gente, está estudando para o vestibular? Abandona um pouco a calculadora. É mais demorado fazer. Não importa, treina fazer sem calculadora, por favor. Então, faça aqui no cantinho, 6,7 que vai multiplicar 5. Então, vai dar quanto? 5 vezes 7,
35, 3. Isso aqui vai dar 30, 33. Uma vírgula aqui, né? Ou seja, uma casa decimal aqui. Então, o meu resultado é 33,5. 33,5, fiz essa multiplicação e sobrou vezes 10 na menos 11. Essa aqui é uma das forças, ok? Uma das forças está aqui. Ah, não está em notação científica, não interessa, tá? Estou no meio da questão ainda, não estou com resposta final, portanto, posso ou não colocar. Deixa assim, acho que é mais fácil. E depois vamos calcular a outra, que é a força que B exerce em C. A fórmula é a mesma, ok? Só que, claro, as massas agora são outras, né? A constante gravitacional continua sendo a mesma, 6,7 vezes 10 na menos 11. A massa de uma delas agora é 10 vezes 1, que é a outra massa, que é a C, que está envolvida aqui. A distância também é 1 metro. Muito bem. Agora aqui, multiplica por 1. Ok, nada. 1 ao quadrado, 1 dividido por nada. Então o que interessa é essa multiplicação aqui, que também é muito simples, que é só passar a vírgula para o lado. 67 vezes 10 na menos 11 Newton. Na verdade, se você fosse notar, se essa aqui, que tem 5, atrai com essa força, 33,5, essa aqui que tem o dobro da massa, logicamente tem o dobro também da força, ok? Não precisa fazer esse cálculo de novo, mas também era multiplicar por 10, fica simples. Então vamos lá. Então eu tenho uma força para cá, que aqui é B, uma força no sentido e direção de B, que vai ser de 67 vezes 10 na menos 11 Newton, e para cá eu tenho o A, né? Então o A está exercendo uma força de 33,5 vezes 10 na menos 11, menos 11 Newton. Soma vetorial, mesma direção, sentidos opostos. A resultante vai ficar no sentido da maior, então sim, vai ficar no sentido de B. Era aquilo que nós já estávamos vendo no início, né? Então vai dar entre a questão B e questão C. Agora precisa saber quanto é que é. Então, força resultante, 67 vezes 10 na menos 11, menos 33,5 vezes 10 na menos 11. Então, um é o dobro do outro, então ficou 33,5 vezes 10 na menos 11. Isso aqui não é notação científica, não posso parar por aqui para saber meu resultado. Então, sim, coloca em notação científica. Eu vou deixar esse número menor, né? Lembra que aqui na parte da frente da minha notação eu tenho que estar entre 1 e 9. Então, aqui fica 3,35, passa a vírgula para cá. Esse ficou menor, esse termo tem que ficar obrigatoriamente maior. E então fica menos 10. Ok? Então esse aqui vai ser a resultante. Resultante no sentido de B. Então ficou letra C. Ok? Então letra C é o nosso gabarito. Obrigado, até a próxima.